Ótima semana a todos. Nós iniciamos o nosso capítulo 8, Roma, Império, exatamente com as atitudes com o governo de Otávio Augusto. Ele se utilizou da política do pão e circo, que concedia entretenimento e alimentos mais baratos para a população, e dessa forma ela vivia em paz, ela não se voltava contra o governo. Vimos também que neste momento continuou o processo de expansão territorial e Roma chegou a uma determinada extensão até que foi tão grande que foi necessária a divisão em províncias. Nessas províncias, o imperador ele nomeava procuradores que seriam responsáveis por impor as leis romanas, controlar o exército, mas sempre obedecendo à figura do imperador. Hoje nós vamos iniciar nossa aula com a questão da economia, o quanto ela vai ser importante, de que forma ela vai ser diversificada para fazer com que Roma tenha ali um fluxo de mercadorias muito grande, seja conhecida em todos os vastos locais. Todas as províncias romanas eram interligadas por um vasto conjunto de estradas e rotas marítimas e fluviais, ou seja, por mar e por rios. Os romanos aproveitaram inúmeras estruturas que existiam anteriormente à realização das conquistas, ou seja, de povos que existiam em determinado local, os romanos invadiram esses locais, dominaram e se utilizaram do que antes existia. As estradas persas na região que iam da Palestina até a Macedônia, ou as ligações que havia entre o Egito e a região sul do Nilo, ou o Egito com o restante do deserto do Saara, ou ainda as rotas mediterrânicas estabelecidas por gregos e fenícios, são exemplos dessas estruturas que passam a ser utilizadas pelos romanos. Por todas essas rotas e províncias, viajantes e comerciantes circulavam, alimentando feiras, entrepostos comerciais e, em especial, abastecendo as principais cidades do Império, como, por exemplo, Alexandria, que era o maior porto do leste mediterrâneo, Constantinopla, que nós vamos estudar no próximo bimestre, que foi a maior cidade do Oriente, a Tessalônica, que foi a maior cidade grega. Em geral, a capital, no caso Roma, recebia diversos produtos, por exemplo, tecidos de púrpura sírios, vidros do Egito e da Arábia, especiarias vindas da Índia, seda da China, animais selvagens, cavalos e marfim trazido da África. O marfim é exatamente aquele chifre do elefante. Ouro e vinho da Gália, que é a atual França, perfumes da Arábia, peles da Bretanha, ouro, prata e peixes da Espanha, entre muitos outros gêneros que circulavam pelo Império Romano. Na época imperial, Roma chegou a ter aproximadamente 1 milhão de habitantes e um dos comércios mais intensos do mundo. Muitos dos produtos passavam pela cidade de Ostia, que era um dos principais locais administrativos, a cerca de 30 quilômetros de Roma, e de lá definia-se o destino da mercadoria. Se fosse o caso de o destino ser a capital imperial, aguardava-se até ser permitida a entrada dos comerciantes na cidade. A riqueza do Império Romano vinha não apenas desse comércio, desse intenso fluxo de mercadorias, mas dos impostos que recebia de todas as províncias. Esses impostos, de maneira geral, eram pagos em forma de produtos ou em dinheiro, chamado denário ou denário. O dinheiro romano era a moeda oficial, usada por todo o vasto império, e ganhou diferentes desenhos em suas faces no decorrer do tempo, assim como seu valor variou com o passar dos anos. O que eu mostrei aqui para vocês, por exemplo, essa é uma imagem da moeda do denário
Romano. A alimentação dos romanos variou no decorrer dos tempos e também variava de acordo com a riqueza dos indivíduos. Por exemplo, a gente tem algumas situações aqui. Os mais ricos tinham banquetes com frutos do mar e iguarias exóticas como pés de camelo, pavões, cristas de galinha, cabeça de papagaio, e os mais pobres eram servidos de azeitona, pão molhado em vinho, frutas, legumes e queijo, e a carne era reservada apenas para ocasiões especiais. Indo para a desagregação e a própria divisão do império. Então a gente já percebe que a gente está indo para o final do que vai acontecer em Roma. O que a gente precisa entender é que Roma havia se tornado rica e grandiosa por causa do afluxo de riquezas e de escravizados provenientes das regiões conquistadas. Mas esse luxo exigia grandes gastos na manutenção de funcionários e de exércitos nas províncias do império, ou seja, um império muito grande, com grande riqueza, precisava de gente para ajudar na administração, eles precisavam ser pagos. Além do mais, como era um império muito vasto, em toda a fronteira precisava de um exército para cuidar ali daquele território, também era um grande gasto. Esses gastos provocaram a diminuição de novas conquistas. Roma já não recebia mais a mesma quantidade de riquezas, nem o mesmo número de escravizados que formava a massa trabalhadora. Ou seja, se ela parou de crescer, ela parou de conquistar território. Aquelas pessoas que eram submetidas à escravidão não estavam mais disponíveis a Roma. A produção agrícola diminuía e faltavam alimentos para a população. Após um período de relativa paz, que nós vimos em especial no governo de Otávio Augusto, e desenvolvimento do Império Romano, que durou cerca de 2 séculos, iniciou-se uma crise. Além dos problemas financeiros, uma religião se expandia e abalava as estruturas do império. Essa religião era exatamente o cristianismo. Essa doutrina pregada por Jesus, um morador da Palestina, província romana chamada de Judeia, e posteriormente por seus seguidores, conquistou muitos adeptos entre as camadas sociais menos favorecidas no caso. Jesus pregava a existência de um único Deus e a salvação seria dada a todos os humildes. Lembrem que a própria figura do imperador era conhecida como um Deus, então o próprio cristianismo já batia de frente com essa ideia. O imperador romano detinha o título de Augusto, referente à divindade, mas o cristianismo negava essa condição ao governante. Tal insubordinação, além da possibilidade de as massas descontentes se unirem e se rebelarem, fez com que muitos patrícios, não esqueça aquela camada da elite, dos poderosos e governantes, perseguissem os cristãos, atribuindo a eles a culpa de todas as misérias que abatiam Roma. Mas, em vez de diminuir o número de seguidores da nova doutrina, as perseguições e as flagelações impostas aos cristãos aumentaram a quantidade de adeptos. Uma das situações que a gente pode lembrar aqui é que esses cristãos, muitas vezes, eles eram jogados ali no Coliseu para serem disputados por animais selvagens. E um dos casos que a própria Bíblia destaca é do cristão Daniel, que ele consegue fazer com que o leão não o ataque. O leão fica submisso à presença dele. Então você imagina ali o Coliseu, todo mundo vendo aquela situação. As pessoas começam de fato a ver a religião cristã como algo que poderia ser seguido e trazer de fato a ideia de uma salvação. A crise econômica do império crescia,
pois ao mesmo tempo que a circulação de mercadorias diminuía, o preço dos produtos aumentava e empobrecia ainda mais a população. Rebeliões eclodiam em diversas províncias, motivadas pela fome e pelas medidas imperiais como a alta dos impostos. Ou seja, Roma estava em crise, qual foi a solução? Aumentar o imposto sobre a população. A população já não tinha muito do que comer e ainda tinha que pagar muito mais taxações. É lógico que eles iam se rebelar. Nesse contexto, os políticos e os generais começaram a intensificar suas disputas pelo poder, o exército passou a roubar o trono do imperador, realizando a deposição de inúmeros governantes. Do ano 235 até 284, quando Diocleciano chegou ao poder, inúmeros imperadores foram assassinados e os generais militares se alternavam no governo. Isso fez muitos governantes de províncias se distanciarem do poder da capital e passaram a impor as próprias leis nos territórios por eles comandados. Por causa desse contexto de crise econômica e política, a vida nas cidades se tornou difícil e insegura, extremamente perigosa. E muitas famílias optaram por abandonar esses locais e buscar a vida no campo. Isso é chamado de êxodo urbano, quando as pessoas saem da cidade e vão para o campo. Os senhores fortificaram suas vilas e ofereceram proteção aos mais humildes em troca do trabalho deles. As pessoas que migravam do campo respondiam diretamente a esses senhores ou aos generais que controlavam as terras, fato que agravou ainda mais a crise romana. Então você percebe que todo aquele império estava se desagregando, estava realmente caindo por terra. O imperador Diocleciano, que governou entre 284 e 305, tomou algumas medidas para conter a crise. Entre elas, estabeleceu a tetrarquia, isso é, dividiu o território romano em 4 regiões, cada uma com um governante que respondia diretamente a ele, no caso, a Diocleciano. Sua intenção era estabelecer líderes mais atuantes e vigilantes em cada um dos territórios. Outra medida foi estabelecer valores máximos para os produtos e salários. Isso é chamado de Edito Máximo, publicado em 301. O que quer dizer esse Edito Máximo? É que, por exemplo, se um salário chega a X, a alimentação, os produtos não podem ultrapassar o valor daquele salário, porque senão seria inviável as pessoas se alimentarem. Então, para que haja ali uma estabilidade entre o valor que a pessoa recebe e o que ela gasta, foi colocado um teto máximo, um valor máximo, para que não ultrapassasse a esses valores e não ficasse uma situação pior ainda. O imperador Constantino, que governou entre 312 e 337, tentando uma aproximação com os cristãos, já que estava cada vez mais o número de adeptos, determinou o Edito de Milão, no ano de 313, dando liberdade de culto no território romano, o que favoreceu cristãos e não cristãos. O que isso quer dizer no caso do Edito de Milão? O que antes, no Império Romano, quando havia ali o seu apogeu, a sua melhor fase, todos eram politeístas. Qualquer um que viesse com outro tipo de religião seria perseguido. Agora, com o Edito de Milão, todos poderiam seguir as suas religiões sem sofrerem qualquer tipo de dano. É essa a ideia. A determinação do cristianismo como religião oficial do Império foi estabelecido pelo Edito de Tessalônica em 380. Foi estabelecido pelo imperador Teodósio. Então, o que ele percebe?
já que havia um número de cristãos tão grande que já estava ali ganhando um certo poder, então ele pensou o seguinte: agora é necessário oficializar a religião, ou seja, agora todos devem seguir o cristianismo, todos que estão em Roma devem seguir o cristianismo. Nós vamos ver também que ele vai proibir templos e as práticas politeístas. Teodósio determinou ainda que após a sua morte, que ocorreu no ano 385, o Império Romano deveria ser dividido entre seus 2 filhos, Honório e Arcádio. Dessa forma, surgiram 2 novos impérios: o Império Romano do Ocidente, que foi para um filho, com sede inicialmente em Roma, depois em Milão e mais tarde em Ravenna, e o Império Romano do Oriente para outro filho, cuja capital passou a ser Constantinopla. Aqui para vocês essa imagem, essa divisão. De um lado nós temos aqui o amarelinho Roma do Ocidente, Império Romano do Ocidente, sede em Roma em primeiro momento, e o roxo Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla. A divisão territorial e o enfraquecimento das fronteiras do Império possibilitaram a invasão de terras romanas por povos que habitavam regiões fora das fronteiras. Esses povos eram chamados de bárbaros pelos romanos. Esses povos ditos bárbaros é porque eles não seguiam as leis, a cultura romana e não estavam ali nos locais, nas fronteiras dentro de Roma. No ano de 476, Ravenna, então sede do Império, foi invadida pelos Hérulos, que destronaram Rômulo Augusto, o último imperador do Império Romano do Ocidente, e o Império Romano do Oriente, por sua vez, durou aproximadamente mais 1000 anos, e ele vai ser o nosso próximo tema. Para a gente finalizar a aula de hoje, só para vocês terem um pouco mais de noção desses povos bárbaros que vocês ainda escutarão falar sobre eles. Para os romanos, bárbaro era aquele que não falava latim, não tinha a mesma cultura e vivia além das fronteiras romanas. A cultura romana se via como superior e civilizada, enquanto que os bárbaros seriam os inferiores e habitavam uma região além dos limites do império. No século I, o historiador romano Plínio, o Velho, definiu os bárbaros como aqueles que não tinham história, não se desenvolviam nem mudavam. A maioria dos bárbaros era de origem germânica, eles estavam organizados em pequenos grupos que praticavam a agricultura, a criação de rebanhos, por exemplo, cabras, carneiros, a caça e a metalurgia, ou seja, transformar metais em objetos, especialmente armas. Mas não formavam cidades, não tinham ambições imperialistas de dominar outros povos e nenhum código de leis escrito. O elemento central que dava certo status dentro do grupo era a guerra motivada pela pilhagem, ou seja, eles atacavam certos locais, certas vilas, aldeias e pegavam o que havia de riqueza naqueles locais. Os laços que uniam os guerreiros e os chefes militares eram bastante fortes e o fruto da pilhagem era dividida entre o grupo. No século III a.C., os germânicos ocuparam a região da atual Alemanha. Suevos, francônios, saxões, alamanos, bávaros, godos, entre eles ostrogodos e visigodos, lombardos e vândalos, eram todos tribos germânicas. Aqui uma imagem para vocês. Muitos germânicos que viviam nas fronteiras do império tinham relações comerciais com os romanos, entretanto, outros faziam pilhagens rotineiras.
Com o tempo, muitos povos bárbaros passaram a atuar nos limites do Império Romano, enquanto alguns povos tiveram uma relação harmônica, outros desenvolveram um vínculo violento com base em saques. Então, cuidado com isso. Se na prova, de repente, eu perguntar para vocês, na verdade, eu afirmar para vocês que todos os povos bárbaros agiram de forma violenta saqueando Roma, é verdade ou é uma afirmativa errada? Vocês vão responder que é errada, porque em certos momentos havia sim relações comerciais, relações de certa forma amigáveis e em outros momentos havia de forma violenta. A gente acaba aqui com essas imagens dos povos bárbaros, vocês percebem a forma de se vestir, o tipo de armamento diferente. A gente termina a nossa aula sobre o Império Romano neste momento. Façam todas as atividades da trilha e do livro e a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço.